Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa sessão formativa para o ensino fundamental, com o tema Prática Pedagógica, Ensinar e Aprender. Este encontro faz parte das atividades que contemplam a construção do currículo da Educação Municipal de Hortolândia, que está sendo elaborado de forma coletiva, democrática e participativa, com foco no diálogo e troca de experiências, num trabalho participativo desenvolvido pelas escolas e profissionais da educação. Este evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Ressaltamos que ele estará disponível a partir de quinta-feira aqui no canal da Secretaria com a interpretação em Libras. E logo mais, como vocês já estão acostumados, será disponibilizado ali no chat um link para a lista de presença. Você que é profissional do ensino fundamental, fique atento, porque hoje a lista de presença é para você. Lembramos que os certificados dessas sessões formativas serão emitidos ao final de todo esse processo de construção do currículo. Tá? Em nome do secretário de Educação, o senhor Fernando Moraes, agradecemos a presença de todos os profissionais e demais presentes que estão aqui e vieram hoje prestigiar esse evento conosco. E agora, eu passo a palavra para o professor César Calegari, que fará a mediação do evento. Muito boa noite. Boa noite, professoras, professores, demais profissionais da educação, colegas de Hortolândia. Quero cumprimentar o secretário Fernando Moraes, a professora Roberta, secretária adjunta, o professor Donizete, e com ele toda a equipe técnica, né, da Secretaria da Educação, que tem dialogado conosco, né, nessa tarefa de sistematização das contribuições para o currículo de Hortolândia. Quero também cumprimentar o professor José Luiz, né, coordenador de ensino fundamental, a professora Fátima, e, enfim, todos que estão colaborando com esse nosso encontro. Essa terceira sessão formativa, relacionada aos anos iniciais do ensino fundamental, é um momento importante, porque as sessões formativas elas têm a finalidade de estimular, de dar subsídios às contribuições dos profissionais de educação da cidade para essa elaboração de natureza autoral, né, do currículo da cidade. Isso, na realidade, é muito raro no Brasil, né? Eu acho que nós temos que festejar a atitude, né, de Hortolândia de tomar e fazer esse trabalho de uma maneira efetivamente participativa. Aqui da nossa parte, do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, nós temos na coordenação dos trabalhos de sistematização, redação e elaboração das propostas relacionadas aos anos iniciais do ensino fundamental, a professora Eliane, né? A Eliane está aqui conosco e eu quero passar, então, daqui a pouquinho a palavra para ela. Eu queria só ver, que eu não estou vendo as pessoas aqui na tela, se todos estão me ouvindo nesse instante ou estão me vendo. Alguém pode me dar um retorno, por favor? Está ótimo o áudio, professor César, nós estamos vendo, eu estou acompanhando então, tá bom. aqui no YouTube também, está tudo certinho. Então, muito obrigado aqui, porque a gente às vezes apanha bastante dessas tecnologias à distância. Eu não vejo a hora de estar com vocês aí presencialmente, né? Já tivemos essas oportunidades de algum encontro presencial, mas, enfim, ainda não deu, mas eu tenho a impressão que daqui a pouco tudo vai entrando nos eixos, embora nós todos temos que reconhecer o enorme esforço, né, da Secretaria de Educação como um todo, mas dos professoras e professores particularmente, que estão, nesse instante, enfrentando todos os desafios do retorno às atividades presenciais depois de um longo período de afastamento, né, das atividades presenciais e depois de todo o esforço que vem fazendo de manter contato com as crianças e com as suas famílias, né, nesse período em que nós tivemos que ficar isolados aí por conta da pandemia. É
é um desafio, de fato, enorme. E eu fico sempre muito impressionado com a decisão, que é uma decisão política, de política educacional da cidade, de, num momento como esse, com tantos desafios, desenvolver esse conjunto de atividades que levam à elaboração de uma proposta curricular. E eu entendi bem e respeito muito essa decisão, porque ela promove, na medida em que vai suscitando todas as discussões, as reflexões, um processo de fortalecimento das equipes escolares, profissionais de educação. Bom, eu acho que eu vou fazer, então, a apresentação da professora Rúbia e a gente prossegue. Aí, quando o professor César voltar, se ele quiser complementar, ele já complementa, né? Bom, então, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui hoje para mais, né, uma live, uma conversa, tratando de temas que são muito importantes para essa elaboração, né, do currículo. E temos como convidada a professora Rúbia, que é a nossa expert em ensino e aprendizagem, que veio hoje nos falar sobre toda a sua experiência, né, em relação ao trabalho que ela realizou uma vida inteira, né, dentro da educação. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, de uma forma breve, porque o currículo da professora Rúbia é imenso, e aí não dá para falar absolutamente tudo, mas vou fazer alguns destaques aqui para a gente poder começar à noite, né, e ela gentilmente estará aqui falando com a gente sobre as práticas de ensino e aprendizagem. Professor César, você quer complementar? Primeiro, desculpe, mais uma vez a gente leva um tombo aqui da tecnologia, Eliane. É verdade. Mas eu quero, enfim, eu estava fazendo essa consideração toda para dizer da valentia e da propriedade, né, de desenvolver uma atividade que a gente sabe que é um esforço muito grande dos profissionais da educação e de toda a equipe da Secretaria, mas ela tem essa finalidade não apenas de propiciar uma produção autoral verdadeiramente participativa do currículo, mas também um fortalecimento da conexão entre os profissionais da educação em torno de um projeto educacional que não é um projeto só de agora, de curto prazo, embora também seja, mas também uma perspectiva quase de construção de uma utopia, o nosso desejo, o nosso sonho em relação àquilo que a educação de Hortolândia poderá oferecer para as presentes gerações e para as próximas gerações. Eu quero, nesse instante, acho que atravessar um pouquinho a professora Eliane para dizer que é uma grande alegria contar aqui com a presença da querida amiga Rúbia Cristina Cruz, a Rúbia, né? Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos quando ela estava atuando na Secretaria de Educação de Campinas. Então, eu faço aqui questão de agradecer demais, Rúbia, e falar um pouquinho do seu currículo. A Rúbia é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Unicamp, tem uma carreira de grandes contribuições junto à Secretaria de Educação da cidade de Campinas, onde atuou como professora, como orientadora pedagógica, diretora de escola na área de educação básica, diretora pedagógica da Secretaria, foi assessora da Coordenadoria de Ensino Fundamental e também atuou na assessoria de currículos e programas. A Rúbia também tem uma experiência muito interessante como coordenadora de pós-graduação do Centro Universitário Salesiano e é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada da Unicamp desde 1997. Rúbia, super obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco nessa noite e nós temos certeza que você vai dar grandes contribuições em face da grande experiência, brilhante experiência que você sempre realizou e continua realizando em prol da educação de qualidade como direito de todos e de cada um. Eliane, por favor. Muito bem, obrigada, César. Obrigada. Bom, eu acho que do currículo o César já trouxe várias coisas importantes que eu também ia ressaltar, mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que vai fazer a nossa noite, que é justamente
a experiência que a professora Rúbia, a Cristina, tem com narrativas. Então, essa noite, ela que é uma conhecedora do Walter Benjamin, e traz para a gente a noção de como o contar, né, o narrar as histórias e as memórias vão trazer para a prática mesmo que a gente tem, principalmente quando a gente pensa na escola, na educação, o cenário que a gente quer, né? Na verdade, assim, na medida em que a gente vai narrando essas histórias, a gente vai contando não só as histórias de cada um envolvido, né, no acontecimento da educação, especialmente da educação, né, em Hortolândia, mas a gente acaba contando, né, por meio dessas narrativas, da história do município, né, e do engajamento desse município, pensando a educação, o currículo, enfim, embora não sejam as histórias do município propriamente, trazer esse resgate, né, das narrativas faz com que a gente também pense na história que a gente está construindo aqui, né, nessa construção conjunta e colaborativa do currículo. Então, queria passar a palavra para a professora Rúbia Cristina Cruz, para que ela nos agracie com toda essa sabedoria que ela traz hoje para a nossa live. Boa noite a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Queria agradecer muito o convite, saudar, né, a atitude revolucionária, vamos dizer aí, como o professor César estava falando, do secretário Fernando Moraes, de construir, sim, esse currículo, né? Primeiro, inicialmente essas sistematizações, porque o currículo ele vai ficar muito tempo em movimento, ele está em movimento, ele vai permanecer, né? Mas o que acontece? Então, eu saúdo esse secretário, né, nessa atitude tão digna e tão importante, e quero, através da professora Roberta Diniz, cumprimentar a toda a sua equipe, a todos os profissionais que estão aí em Hortolândia, engajados numa rede que é tão querida, que é tão amiga, de gente que eu amo tanto, porque sempre me encontrei com vários, né, nessas andanças da gente enquanto educadora na região metropolitana. Queria agradecer em especial ao professor César Calegari, que está à frente de toda essa organização e de trazer esse lugar autoral, né, autoral da escola, dos seus profissionais, para um documento tão importante que vai direcionar essas políticas públicas também, dando continuidade, né, a todo esse lugar de coragem que esse secretário tem apostado e tem feito e tem realizado. Então, minha saudação a todos vocês, e agradecimento sincero de poder compartilhar um pouco de algumas histórias, um pouco de algumas questões que foram me vindo, né, aí nesses 30 e poucos anos, agora já está dando quase 35 anos eu estou ficando velhinha, né, de magistério, mas eu comecei muito cedo, quando a gente se formava lá na escola normal, e aos 18 anos eu já era professora, e foi a coisa mais acertada que eu fiz, com certeza, porque a paixão pela escola, ela reverberou em mim desde que eu era menina, e até hoje, nessa menina que existe aqui dentro de mim. Então, vamos lá, né? Vamos começar. É uma conversa, é um diálogo, uma situação gostosa da gente poder parar alguns instantes da nossa correria para pensar na educação. E a primeira coisa que eu quero dizer é da minha solidariedade, né? As pessoas cuja pandemia, cujo Covid, ela ceifou, né, alegria e sonhos. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muitas dores, de muitos sentimentos estranhos, mas eu quero dizer que nós temos que estar juntos e juntas.
E eu gosto muito, a gente está no centenário do Paulo Freire, então a gente não pode deixar passar, né? E o Paulo Freire fala desse ato esperançoso, né? Que não é de esperar. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero que esse ato de esperançar, que é de se levantar, como ele fala, de ir atrás, de construir e de não desistir. Esperançar, que é levar adiante, esperançar, que é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, que esse seja um mote da gente, que a gente consiga dar a mão um para o outro, sair desse lugar tão incerto que hoje a gente está ocupando, né? E que a gente imaginou que talvez não fôssemos passar mundialmente. Então, emanados, né, com todas as pessoas do mundo, a gente tem que ter esse ato de reflexão, de solidariedade, de amor e de vigor, né, de estarmos um do lado do outro. Bom, e aí eu dei uma revolucionada aí no título que a gente vai falar da prática pedagógica, e eu pensei em falar dessa prática pedagógica entre tantas gramáticas e tantas práticas, né? Andar por esses caminhos, né, da nossa prática pedagógica. Bom, e aí o que acontece? O ensinar, o aprender, e eu diria aqui o avaliar, porque é um ato que, para mim, ensinar, aprender e avaliar estão sempre juntos, né? São assuntos recorrentes por conta da importância e da complexidade. E vejamos os desafios que a pandemia nos trouxe, né? Quando nós pensávamos que tudo estava quase certo, quase encaminhado, nós já estávamos formados, nós estávamos trabalhando, e que parecia que o mundo da escola estava totalmente interpretado, compreendido, cá estamos às voltas com todas as contradições que havíamos pensado ter superado. E além de escancarar, né, gente, de desnudar a educação no Brasil, a pandemia nos recolocou diante de nós mesmos, de nossa incompletude profissional. Nós vimos que parece que nós não estamos prontos, não estamos acabados. Se a gente não achava que estava, né, a gente não está, agora escancarou, né? Não importa o tempo da nossa formação, a quantidade das nossas experiências, nós estamos o tempo todo num movimento de reconstrução e de reinvenção. E esse movimento vai acompanhar toda a nossa constituição de sujeitos históricos que somos e de professoras que vamos nos tornando. E aqui eu peço licença para usar muitas das vezes a questão das professoras, porque como Paulo Freire diz, né, parece que a nossa gramática é machista, basta ter um homem para todo mundo usar o masculino, e nós somos tantas mulheres. Então, freirianamente, eu vou dizer que nós somos as professoras. E os professores, meus amigos queridos, nós vamos inseri-los nessa maioria do feminino. Me permitam. E aí nós nos damos conta que nos encontramos num movimento de inconclusão, e essa inserção permanente num movimento de procura, que é muito que o Paulo Freire vai nos apontar na pedagogia da autonomia. E eu gosto muito de buscar a pedagogia da autonomia para nos erigir, assim, bases reflexivas. Eu acredito que é uma obra belíssima, em que Paulo Freire pontua com tanta delicadeza, tantas questões docentes importantes, e que é uma obra para a gente revisitar o tempo todo. Então,
ele traz inúmeros saberes fundamentais para essa prática educativa, né? E ele destaca algumas, mas eu quero me declinar hoje, da gente pensar em duas questões que vão, assim, atravessar um pouco as questões que eu trouxe. A relação eu-outro e a relação teoria e prática. Que eu acredito que elas têm muito a contribuir na reflexão sobre a prática pedagógica relacionada com o ensino, aprendizagem e avaliação, né? Então, a reflexão e a crítica, elas são ações, elas são problematizações, são os nossos que-fazeres, como o Freire fala, né? Ele usa o que fazer tudo junto, que-fazeres, que ocorrem nessa relação teoria-prática, para se pensar a prática com a prática educativa e na prática educativa. Então, é uma reflexão sobre, com a prática, na constituição da professora reflexiva e da professora pesquisadora. Nossa, não tem como a gente se pensar dentro de uma sala de aula, na relação com a escola, sem a gente pensar que a gente reflete sobre todos esses acontecimentos do cotidiano que estão ali e de que a gente pesquisa sobre eles e sobre os porquês deles o tempo todo. Então, eu parto desse lugar que eu não consigo ir para a escola e ser uma pessoa que está ali para trabalhar apenas, virar as costas e ir embora, como se a gente desligasse os nossos botões. Nós não somos assim. E realmente, né, quando nós nos encontramos, as nossas conversas, mesmo quando nós somos amigos, as nossas conversas se estendem para a escola. Ou seja, a escola não sai de nós. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse lugar de pesquisar e de viver a escola e problematizar a escola é que mobiliza esses lugares de autoria, de produção de conhecimento naquele lugar, né? Então, percebamos que é um movimento com e não sobre. O movimento com implica a si mesmo. Então, nós somos sujeitos implicados no nosso fazer. Implicados, intimamente implicados. A educadora e o seu outro. O educador e seu outro. Um movimento de profunda relação entre ensinante e aprendente. E é claro, né, a gente traz essas lições freirianas para o diálogo, porque essa comemoração do 19 de setembro como centenário do nascimento do Paulo Freire, de um educador, gente, que revolucionou nossos modos de pensar a educação, com a educação e na educação. Ele constrói uma pedagogia não a partir da nossa ótica para o outro, mas a partir do outro para nós, a partir do oprimido para nós. Ele traz essa pedagogia do oprimido a partir do oprimido, do desejo, daquilo que o oprimido se vê em relação a si mesmo. E isso é um ato revolucionário, né? Então, a gente não tem como passar esse centenário, né? Nós temos que elevar a nossa voz e comemorar esse ato de libertação, né? Que nós conseguimos nos apropriar nesse momento. Freire, como ninguém, compreendeu o lugar do povo brasileiro e possibilitou uma discussão sobre os processos de ensinar a aprender a partir de um conhecimento emancipador e libertador. Não foram lições para ensinar o outro, mas sim em aprender com o outro, numa atitude humilde de quem se declina a agentes e pensa como construir pontes que vão me levar ao outro, a possibilitar esse encontro. Ele faz com que eu não caminhe sozinho, mas eu caminhe em comunhão, ao lado de,
junto de. Portanto, transforma a mim e ao outro. Movimento esse que nós precisamos experienciar em nossa sala de aula, em nossa escola, em nossa comunidade. Como ser educador, educadora, professor, professora, sem esse outro que nos atravessa, né? Que nos constitui. Então, precisamos pensar criticamente sobre seguir cegamente propostas apresentadas a nós, para os nossos planos de aula, para os projetos de escola, para os guias curriculares. E, portanto, como está sendo importante a cidade de Hortolândia pensar em diretrizes constitutivas com os seus sujeitos, com as pessoas da escola, com as professoras da sala de aula, com os professores, com as educadoras infantis, com seus funcionários, com as pessoas que estão na escola, vivendo a escola. Formar, Paulo Freire aponta que é muito mais que treinar. Formar pode estar ligado ao ato daquele que forma, se saber formado e constituído pelo outro. Portanto, parece que a gente vai para a escola com toda atitude e vontade formadora, mas nós estamos lá nos formando com esses sujeitos, nos formando com os bebês, com as crianças pequenas, com as crianças maiores, com as pré-adolescentes, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com as idosas. E com o qual, e com esse outro, é que a gente vai desenvolver uma escuta atenta e um olhar sensível à palavra. A palavra ao choro, ao gesto, ao silenciamento, ao estabelecimento do meu, do outro, do nosso lugar no mundo. Então, é algo intenso, né? Formar gentes, porque amamos gentes. E essa gente que o Paulo Freire fala no plural, gentes, que vem pela compreensão da diversidade das gentes, das suas culturas, das gerações. E a escola é tão linda, porque tudo isso está ali, né? As gerações, as diferentes idades, os gêneros, as etnias, as religiosidades, os diferentes lugares sociais que cada um ali ocupa e que todos ocupamos. E é nessa primeira abordagem, nessa relação com o outro, em comunhão, em comunidade, em sociedade, que vamos constituir os nossos sonhos e as nossas utopias, com agentes, nunca sozinhos, mas sim na relação do tempo e espaço com a vida. Então, quando Hortolândia me convida e fala que na escola está tendo uma discussão, que as questões vão e voltam, que as discussões vêm e vão, que os profissionais se envolvem, a gente pode sonhar e pensar nas nossas utopias juntos, coletivamente. Então, cada tempo e espaço desse projeto tem que ser apropriado. Nós já fazemos isso, gente, porque quando a gente está na escola, que a gente começa a organização do projeto pedagógico, do planejamento, da integração dos planejamentos, nós estamos todos em ebulição. E é nesse lugar constitutivo que as nossas relações, elas se aprofundam e a gente pode tecer sonhos da educação juntos. Muitos que estão aqui nessa noite, hoje, ou até alguns me mandaram no WhatsApp que estariam aqui, quantos sonhos, quantas utopias nós construímos ali. Pensando e falando e pesquisando sobre a escola, com a escola e na escola. É esse movimento que eu quero trazer para vocês.
Então, se percebemos esse pulsar, se escutarmos, se vermos, olharmos, se lançarmos mão de nossas habilidades enquanto profissionais da educação, abrimos a possibilidade para a construção, como dizia minha orientadora e amiga Corinta Geraldi, de um currículo vivo, que entrelaça conhecimento e vida, numa trama audaciosa entre teoria e prática, pensamento e atitude, reflexão e crítica, pesquisa e ação. Vocês vejam que todos esses pares, o Luiz Carlos de Freitas fala de pares dialéticos, né? Mas todos esses pares, eles são indissociáveis, dialogais. Teoria e prática, pensamento e atitude, reflexão e crítica, pesquisa e ação. Bom, Freire não poderia deixar de nos falar que a prática educativa como prática formadora é ética. E para exercê-la, não há álibi. Não podemos escapar à rigorosidade ética dos nossos atos. E é uma ética que está inscrita na ética universal do ser humano. E aí ela não está prescrita nos manuais, porque ela está relacionada com a vida, no compromisso com a vida, na vida, que pulsa no locus do que nós estamos falando hoje, que é a escola, que é o processo que se dá dentro da escola, da sala de aula, os processos. A ética é inseparável da prática educativa. E a resposta freiriana é: lutar por ela como? Lutar por essa ética humanizadora como? Vivendo-a, testemunhando-a, sendo, né? Na relação com o outro. Esse outro que nós, a partir da nossa ótica, dizemos que ele é o nosso educando. Eu gosto muito dos trocadilhos, né? Do ensinante e do aprendente. Porque sob nossa ótica, são os aprendentes, né? Mas talvez sob a ótica universal, sejamos todos ensinantes e aprendentes. Esse núcleo transformador da nossa prática educativa, essa relação, né, que está ali, o eu-outro, nos abre para considerações sobre os processos ancorados na nossa prática. É a partir dessa relação com o outro que nós vamos nos vendo. E talvez daí que a gente vai entendendo que ensinante e aprendente somos todos. E quebramos essa hierarquia posta, né, do conhecimento, de quem sabe, de quem manda. Eu que fui diretora há muitos anos, adoro falar disso, né, de quebrar esses lugares estabelecidos. Nas discussões da pedagogia, né, o lugar que mais nos vemos diante da complexidade desse ato formativo está ligado muito às questões do ensino da aprendizagem e da avaliação. Queria aqui salientar que esse processo não é um caminho de uma só via. Eu ensinei, eu avaliei, eu fiz. Então, ele não é um caminho onde o ensinante é a professora, o professor, o adulto da relação, né? Quando a gente está com as crianças muito pequenas. E o aprendente não é só o estudante, a estudante. Este é o processo em que ensinante e aprendente se entrelaçam e restabelecem uma relação de horizontalidade para possibilitar a aprendizagem em comunhão,
Eu tenho comunhão quando eu sento à mesa e todos estão dispostos ao redor da mesa, horizontalmente, sem ter lugares de maior poder, de maior sapiência, né? A compreensão não hierárquica do conhecimento que nós precisamos quebrar para a gente pensar na compreensão relacional da produção de um conhecimento que é coletivo, cultural, cravado num tempo e espaço do agora, mas é um tempo e espaço da história. Portanto, na relação de passado, de agora e de futuro, para a gente pensar no porvir. Quando a gente pensa a construção de um currículo, a gente está pensando no porvir. Quem é aquele cidadão de Hortolândia que inicia lá no berçário e vai sair lá no 9º ano? E depois nós ainda temos que travar relações, né? Eu acho que com as escolas estaduais, para dar continuidade para o ensino médio, e depois para o técnico, junto com o técnico, com os profissionalizantes e com a universidade. Que cidadão pensamos para essa cidade? Quando nos referimos, então é um lugar de porvir, né? Quando nos referimos aos conceitos que envolvem os processos de ensinar, aprender e avaliar, podemos optar em discutir a transposição didática de maneira crítica e reflexiva. Então, nesse primeiro momento, vamos percebê-la como essa organização do processo ensino-aprendizagem por meio de atividades e estratégias que possibilitem a apropriação do conhecimento produzido historicamente e mais elaborado. Para quem? Para os estudantes. Muito bem. Há, curiosamente, um processo cheio de complexidade nessa onda, em que, pautado na demanda do coletivo de professoras e estudantes, as práticas educativas articulam a mediação pedagógica com o conhecimento, aquele conhecimento que é puro, científico, né? Desvelando juntos as compreensões e as articulações com o conhecimento ainda não palpável e próximo, sem diminuí-lo em nada para a compreensão, bem ao contrário, explorando suas complexidades e suas contradições. Porque senão eu viro maquininha de moer carne, né? Eu pego o conhecimento elaborado, eu tenho que minimizá-lo, eu tenho que organizá-lo de forma que o outro, quem é o outro? Aquele lá que está no chão da escola, lá no fundo. Não é bem assim. Transformar, sim, o conhecimento do estado puro em escolar envolve compreensões dos processos sócio-históricos, políticos, de construção das políticas públicas, educacionais, das novas ciências, de forma não alienante, não autoaplicável, não formulada previamente. E esse não formulada previamente tem muito a ver com quem é esse meu outro. Porque não tem como eu previamente intuir que aquele outro precisa uma lista de questões, uma lista de conhecimentos, sendo que às vezes eu nem o conheço. Quem é esse meu outro? Então, a transposição do conhecimento humano em conhecimento escolar faz sentido quando pautado nas finalidades da educação. O porvir da educação, voltadas para o mundo da vida, nas escolhas coletivas, docentes e discentes. Sabe aquela escolha lá no núcleo, no coração da sala de aula,
aquela lá, em que se é possível produzir significados para o que se aprende e o que se ensina. É somente nesse contexto que é possível realizar as escolhas de metodologia e conteúdo, escolher materiais didáticos, escolher o que eu vou fazer. Nessa relação, eu-outro. Partindo das realidades, realizando análises e processos educativos compartilhados e coletivizados nos projetos pedagógicos escolares. E eles vão indiciando as grandes diretrizes que nós trabalharemos naquele lugar e que as políticas educacionais do município, do estado, do país trabalharão. Quem diz é a escola. E não nos dizem a escola. E aí, eu lembro, há muitos anos, quando eu comecei a dar aula, e eu falei para vocês que já faz muito tempo, eu cheguei numa escola que nós não tínhamos livro. Naquele tempo não tinha um programa de livro didático como nós temos hoje. Não tinha material, não tinha lápis, não tinha caderno, não tinha borracha, não tinha papel crepom. E nós íamos, quando eu me vi diante dessa situação, eu pensei, nós éramos 5 professoras novas chegando na escola, novinhas mesmo, mocinhas. E nós pensamos, por que nós não construímos uma lista de material coletivo, em que cada família contribui com alguns elementos, e não todos, mas que na sala de aula nós compartilhemos tudo. Era ali que começava a nossa aprendizagem do que era coletivizar as ideias, a vida, os materiais, as discussões. Então, uma família mandava uma caixa de lápis de cor que seria dividido num grupo. E a outra família mandaria o papel crepom, que seria utilizado, a tinta, o pincel, por todos, não só para o seu filho. Isso deu um problema, porque todo mundo achava que tudo era só seu. E a gente foi aprendendo o que é colaborar, o que é coletivizar, o que é a gente dar a mão para o outro, se conhecendo como oprimidos que somos, como Paulo Freire ia falando, nos reconhecendo nesse lugar e construindo estratégias para superar esse lugar. Bom, mas falando desse miudinho da sala de aula, podemos afirmar, sobretudo, a necessidade, então, de desenvolver a escuta e o olhar sensível para o contexto que estamos inseridos. Como que a nossa comunidade de atuação, a comunidade escolar, corresponde às demandas educacionais? Quais as demandas essa comunidade suscita? Porque parece que a gente quer educar, e a gente tem um ideal nosso de educação. Quais são as demandas que essa comunidade suscita, né? Quem é essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, com quem eu estou em profunda relação? Quais os saberes e conhecimentos que estão presentes nessa relação? Que saber é esse? Quem chancela ou não os saberes? E por que o faz? Como vamos escolher, agir, propor, planejar, inferir, interferir, avaliar, se não temos um pano de fundo sobre o qual trabalhamos? Como construir projetos pedagógicos atuantes e revolucionários se não escutamos, se não percebemos, se não coletivizamos nossos problemas? Isso tudo para falar do miudinho da sala de aula.
Porque não adianta eu entrar na sala de aula, fechar a porta e falar, aqui sou eu. Somos todos. Somos todos. Portanto, esse processo requer uma revisão, uma organização e uma compreensão epistemológica que rompa com as hierarquias do conhecimento. É nesse contexto de reflexão e crítica da ação pedagógica e do trabalho docente que vamos elaborar as nossas formas de ensinar, e ensinar compreendendo a didática em movimento. Eu fico lembrando da didática. A didática, para mim, sempre aparece como uma pessoa que olha para mim e diz o que eu tenho que fazer, né? Mas eu queria pensar numa pessoa pulando na cama elástica, uma didática em movimento. A cada salto pensando como vai ser o próximo equilíbrio, né? Na construção de uma pedagogia do movimento. Que movimento? Do movimento de pesquisar, de agir, de refletir, de revolucionar, de transgredir sobre e com a educação enquanto ciência, que dá sustentação à relação indissociável da teoria e da prática. Porque para a gente fazer todo esse movimento, a gente não pode falar assim, eu tenho minha prática e ela me basta. Eu tenho a minha teoria e ela me basta. Não. É na relação teoria e prática. Elas são aquele parzinho de mãozinha dada. Uma é interdependente da outra. Esse trabalho de refletir a prática, de reelaborá-la, compará-la, organizá-la, reorganizá-la, pesquisá-la, com todas as suas demandas em toda a sua complexidade, nos encaminha a formulações de novos conhecimentos, também elaborados, pesquisados, refletidos nos arcabouços teóricos que os sustentam, os negam ou os reafirmam. Nesta trama, há uma coisa muito importante para a gente lembrar, a indissociabilidade da teoria e da prática. Campos complexos e diferentes, mas inteiramente ligados e interdependentes. Há entre elas uma mediação dialética, um diálogo intenso e constante. É por isso que quando alguém fala, eu vou ser professora, imediatamente alguém fala, meu Deus, não vai parar de estudar nunca essa pessoa. Não vai. Não vai. Por conta dessa relação indissociável de teoria e prática. Né? O Paulo Freire, lá na Pedagogia da Autonomia, ele fala que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode virar blá, blá, blá. E a prática, ativismo. Olha como Paulo Freire já fala, gente, ó, passa uma foice aí, para com isso, presta atenção. A gente não pode nem ficar no blá, 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 e nem ficar só no ativismo. Nesse sentido, vamos compreendendo a intensidade de uma teoria prática viva, e com todas as contradições que estão dentro delas. Os acertos, os enganos, as dúvidas, as angústias, as certezas, as incertezas. E creio, como Larousse fala, que para a gente ser a pergunta, seguir sendo a pergunta, é um campo minado de mais incertezas do que de certezas. E por isso que educar, por isso que estar na escola, tem um sentido maravilhoso. Por quê? Porque o tempo todo, todas as nossas certezas são postas em dúvida. E o outro, que é aquele aluno que está, aquela aluna, aquele estudante, aquele funcionário, ele nos coloca em xeque. E isso nos faz compreender as relações das práticas educativas de outra forma. Se a gente escuta, se a gente vê. Porque se o outro
se aproxima de mim e eu faço de conta que ele não existe, acho que nada nos acontece. Então, enquanto... Rúbia, eu Oi. vou interromper só um minutinho, porque a gente já tem aqui várias perguntas que vão ao encontro do que você está dizendo e que pode nos ajudar também a trazer, né, exemplos, enfim, do que você está colocando, que é maravilhoso, né, quando a gente pensa nessa relação. E aí, uma das perguntas que surgiram aqui, eu vou, na verdade, fazer um bloquinho e você vai respondendo de acordo com o que achar melhor e na ordem que quiser. Então, a primeira delas tem a ver com a questão da demanda do cotidiano do professor, né? Porque você está dizendo que a gente não pode, assim como Paulo Freire já dizia, né, fazer esses opostos, esses polos, né? Quer dizer, ou eu estou só na teoria, ou eu estou só na prática, e essas duas coisas nunca conversam, e aí a gente não consegue também pensar e trazer para o metacognitivo o que é o processo de ensinar e o que é o processo de aprender. Porque nós temos duas coisas acontecendo, os sujeitos estão lá na escola, o professor e o estudante, a professora e o estudante, e a gente precisa pensar essas duas coisas, né? Quer dizer, o professor precisa ter muita clareza do que é que ele está fazendo, os objetivos que ele tem, as escolhas que ele faz, e precisa conhecer muito sobre o processo de aprendizagem desse outro, né? Para justamente nesse cenário, né, tão vivo que é a escola e é a sala de aula, conseguir fazer escolhas que sejam muito potentes para essa aprendizagem, né, desse outro que está ali e de todos que estão envolvidos, né, porque a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo que está naquele cenário está aprendendo e está ensinando, como você disse. Então, a primeira pergunta tem um pouco a ver com as demandas desse professor, né, então ela vem assim, uma das demandas cotidianas do professor é o planejamento, ou seja, planeja-se o percurso de ensino com a intencionalidade na aprendizagem dos estudantes. No entanto, um dos desafios tem sido a garantia da qualidade desse ensino. Desse modo, em sua opinião, professora, como podemos garantir e articular a real qualidade dos direitos de aprendizagem, né? Acho que essa pergunta está muito voltada para essa questão de nós temos hoje, né, um documento que traz, né, os direitos de aprendizagem de uma maneira bastante clara, né, mas a gente não tem um cenário escolar que esteja pronto para dar conta de todos esses direitos de aprendizagem, né? Então, como é que nesse planejamento que o professor faz, que é um planejamento, né, de ensino, né, daquilo que ele deseja fazer com esses estudantes, esse planejamento pode, né, dar conta desses direitos, né, de aprendizagem. Então, esse é um aspecto. O segundo vem com a seguinte pergunta: as aprendizagens ocorrem através desses múltiplos processos de ensino que permeiam, né, a vida dos sujeitos durante toda a sua existência. No entanto, se potencializam na escola. Há sempre concomitâncias de ensino. No entanto, o desafio da prática pedagógica é tornar o ensino atraente, desejável, potente, que possa transformar e formar, né, a vida dos alunos. Nesse sentido, como a escola pode rever a função social de ensinar e aprender, sem que possamos romantizar os desafios que impedem a escola de ensinar e as crianças de aprender? Eu acho que essas duas perguntas vão muito nessa ideia, né, desses dois processos acontecendo e a realidade que a gente tem, né? Bom, vamos lá. É quase uma tese, né? Claro, praticamente. Você quer fazer uma outra tese agora? Mas o que acontece, né? O que eu acredito? Nós temos que ter O Arroyo fala da consciência política que nós, educadores e educadoras, devemos construir, né? Um olhar atento, né, para a realidade, para o lugar profissional que a gente atua.
o lugar dessa profissão. E quando a gente fala da escola, da educação, cumprir com a educação de qualidade, a gente precisa lembrar que isso não pode cair só no colo de quem está na escola, né? Então, para os processos de ensino-aprendizagem, para a questão da qualidade, para o acesso dos direitos, é uma questão de políticas sociais. Essas políticas sociais, elas têm que reverberar. E é uma questão, são questões muito importantes para a gente pensar, porque a gente fala assim, eu estava na pandemia dando aula na universidade, numa universidade particular. Eu tinha alunas que pegavam o sinal da aula só do lado de fora do muro da casa dela, né? Bom, isso eu estou falando para o ensino superior. Aí nós vamos para a educação básica. Quando a gente liga e fala assim, olha, nós não estamos servindo alimentação escolar na escola, mãe, venha buscar a cesta básica, que chegou na escola, né, que é direito da criança se alimentar, tem aqui um kit hortifruti, tem alguns produtos de alimentação básica. Você pega o celular e liga ali do seu celular ou do telefone da escola, e o celular daquela mãe, daquela família, ele nem o celular pega, porque eles estão numa ocupação que não tem rede. Então, a gente está falando de processos de ensinar, aprender com qualidade, numa estrutura que não acompanha o desejo e a legislação. Nós temos vivenciado cortes para a pesquisa em educação, cortes para a compra de material, para a acessibilidade. Agora, e a gente não conquistou nem a acessibilidade física de cadeirantes, às vezes, entrarem numa sala de aula, e a gente está falando agora da acessibilidade tecnológica. E a gente não pode fazer um lugar de isso só cabe à escola. É claro que a escola, a partir dessas demandas, a partir desse contexto, ela precisa se pensar como que então eu consigo superar essas dificuldades, como eu consigo superar, por exemplo, a lista de espera do posto de saúde. Eu estou alfabetizando, eu tenho uma criança que tem sérios problemas de fono, e aí eu encaminho essa criança para um posto de saúde e ela vai ficar mais ou menos 3 anos na fila, porque tem 500 crianças na frente dela. Então, a escola, ela, a partir dos seus profissionais, ela olhou os problemas, ela está intervindo nas questões, ela encaminhou, ela foi até o posto, ela foi com um dos seus profissionais lá, falou do problema, e o profissional lá do posto de saúde olha para a professora e fala assim, olha, como seu aluno, eu tenho pelo menos 100 das escolas da região. Então, quando a gente fala de uma política pública voltada para o social, a gente está pensando em redes de apoio, em movimentos de interface, de equipes multiprofissionais, porque, além da escola, a escola precisa, sim, se rever, olhar-se, o que a gente pode melhorar a nossa atuação, a nossa expansão, mas, ao mesmo tempo, a nossa luta pelos equipamentos da cidade, pelos equipamentos do país, pelas verbas que nos chegam,
pelo bom uso do dinheiro. Então, a nossa participação no Conselho Municipal de Educação, a nossa participação dentro do Conselho da Alimentação Escolar, do Fundeb. Por quê? Porque educação se faz com investimento público, salário de educador, salário de professor, carga de trabalho. Às vezes nós chegamos com a máxima vontade de vamos fazer um trabalho coletivo na escola, vamos organizar nossos tempos escolares. Aí, de repente, nós percebemos que o professor ele vai dar aula até 11h30, ele vai sair correndo, comendo enquanto ele dirige, um lanche e uma fruta que ele picou às 5h30 da manhã, para ele chegar na outra escola. Então, se a gente pensar, construção de qualidade passa pelo quê? Passa pela consciência que nós, enquanto profissionais da educação, temos da nossa situação de oprimidos, para conseguirmos reorganizar nossa luta a favor da valorização da nossa categoria, da elaboração de políticas públicas da educação, para a reelaboração de políticas públicas sociais, para que a gente, então, aí numa comunhão de esforços de toda a sociedade, de todas as instâncias, de todas as secretarias, de todos os sistemas, municipal, estadual, federal, de todos esses elementos, a gente pensar nessa qualidade. É claro, com isso eu vou falar assim, a culpa é mesmo da política pública, não posso fazer nada. Não. O que me cabe fazer. E fazer. E eu acredito, como profissional, né, que trabalhou tantos anos na escola pública, eu acredito que a escola pública, ela pode muito, e ela faz muito, e os profissionais da escola pública trabalham muito, e muito seriamente. E muito seriamente. E nós temos que continuar esse nosso trabalho, mas conscientes que nós temos uma luta política na nossa área. Nós temos que ter essa consciência. A gente não pode achar que, eu não tenho o que fazer, eu sou uma areinha, né? Eu sou um grãozinho. Não, nós temos que nos fortalecermos mutuamente para a gente organizar uma outra sociedade, porque é exatamente isso. A escola sozinha, ela não dá conta. A professora sozinha não dá conta. Então, nós temos que ter funcionamento de rede, funcionamentos de coletivo, nós temos que ter esse ato solidário. O nosso cotidiano, ele tem que ser envolvido em atos solidários, em atos cooperativos, para a gente superar os grandes e enormes desafios que nós temos. E, como a Rui fala, ao mesmo tempo, lutar pela valorização do magistério, lutar pelas verbas na educação, lutar pelo funcionamento dos sistemas, do sistema. Nós temos que fazer esse exercício, participar ativamente, né, da vida do município, participar ativamente da vida da escola, nos seus conselhos, nos seus coletivos, né, grêmios, conselhos, comissão de CPA, avaliação institucional. Essas questões, elas têm que sair de uma pauta que parece que é prescritiva. Ela não é prescritiva. Ela e aí a questão do lugar da ciência, o lugar da gente reafirmar as posições, reafirmar as pesquisas que têm sido realizadas, elas são ferramentas importantes na constituição de uma escola democrática. E é o que eu falo, não só da escola democrática, da sala de aula democrática, da Secretaria Municipal de Educação Democrática, do Departamento Democrático, do setor democrático, né? Isso tem que perpassar
toda a nossa estrutura, né? Acho que é um pouco isso. É. E aí me reporta muito essa ideia quando você diz, né, desse trabalho que, primeiro, não é isolado, ele tem que ser conjunto, ele tem que ser colaborativo, é uma construção de todos, né, cada um no seu pedaço, com seu grãozinho de areia, mas é um grãozinho que faz muita diferença, né, e quando a gente se reporta para a sala de aula, e a gente pensa, né, nessa sala de aula que tem de ser democrática e que precisa considerar a construção da aprendizagem também de uma forma colaborativa, né, porque ali na sala de aula, a própria organização dessa sala, o próprio modo como a aula acontece, precisa também ter, né, esse espaço de construção que é colaborativo, que é conjunto, que é de uma aprendizagem que acontece ali nas relações entre esses seres todos, né? E aí eu encaminho, a partir disso, para a terceira pergunta, que é, na verdade, a terceira e a quarta, que eu acho que são muito complementares, né? A terceira vai trazer a ideia das práticas pedagógicas, né, e os processos de ensinar e aprender, se organizam, deveriam se organizar com a intencionalidade ao longo do processo didático. Nesse sentido, um dos grandes desafios na formação do professor é a transposição didática. Então, a pergunta é como é que a gente articula, né, essa demanda na escola e nessa escola sobre a qual a gente acabou de falar, né? Aí a quarta pergunta vem de uma citação que diz o seguinte: o saber pedagógico só pode se constituir a partir do próprio sujeito, que deverá ser formado como alguém capaz de construção e de mobilização de saberes. A grande dificuldade em relação à formação dos professores é que, se quisermos ter bons professores, teremos de formá-los como sujeitos capazes de produzir conhecimentos, ações e saberes sobre a prática. Não basta fazer uma aula, é preciso saber por que tal aula se desenvolveu daquele jeito e naquelas condições. Ou seja, é preciso a compreensão e leitura da praxis, da Maria Amélia Santoro Franco, é uma citação de 2015. Qual é a importância da formação continuada e permanente para a mobilização de saberes, para a transformação de espaços e tempos de ensinar e aprender? E aí eu vou emendar já com a quinta, que aí você já vem com uma fala completa. Quais estratégias podemos utilizar em nosso dia a dia para que sejamos professores pesquisadores da nossa própria prática? Tem muita coisa interessante aí, né, para conversarmos. Tem bastante coisa. Bom, vamos ver. Pois é, isso é uma coisa após a outra aqui. Bom, o que acontece? Eu tenho pensado o seguinte, é muito importante, uma vez eu ouvi nós temos que considerar uma questão sobre os saberes que o alunado e a comunidade detêm. Porque nós partimos do princípio que nós sabemos, nós somos o corpo que sabe, porque somos o corpo que ensina, né? E nessa atitude de falar e ensinar, a gente pouco dedica o tempo ao ouvir. E quando a gente ouve o que aquele aluno pensa, sabe, faz. E aí, é só nesse momento que eu consigo estabelecer uma relação daquilo que a gente vai falar da transposição didática, né? Eu falo que o professor, ele tem que ter uma sensibilidade, uma presença de espírito, uma presença de aula e uma consciência do que ele faz ali. Porque o que aquelas pessoas que vêm ali para aprender comigo,
elas são pessoas que se relacionam com o mundo. O Paulo Freire vai falar que antes da leitura da palavra, elas leem o mundo. Elas têm uma leitura de mundo. Nós, no alto da nossa sapiência, entre aspas, a gente não percebe, a gente às vezes não olha para isso. E a gente precisa ter uma postura realmente sensível. Por quê? Porque é ali que eu vou conseguir entrelaçar esse conhecimento elaborado, puro, que eu penso que sei, né? Que eu penso que sei. Eu acho que a gente tem que se colocar num lugar de humildade, né? A gente pensa que sabe, mas esse conhecimento elaborado com esse conhecimento que é trazido da leitura do mundo, e que ele não é menor. Ele não é menor em relação ao elaborado. Eles ocupam lugares diferentes. Então, para eu tornar esse melhor e esse que está ali vindo da leitura do mundo ampliado, eu tenho que, de alguma forma, encontrar as possibilidades relacionais entre eles. Isso acontece quando eu consigo compreender a fala do outro, o lugar do outro, as experiências que ele traz e o conhecimento que ele traz. E que eu consigo compreender que tudo aquilo que do campo científico, do campo do conhecimento puro, que talvez eu saiba, ele não é tudo. Ele não é o perfeito. Porque se eu fizer essa transposição direta, eu acabo tornando aquela educação uma educação bancária, né? Eu acabo tornando uma educação que é transmissível, um conhecimento transmissível. Aí não é conhecimento, é blá, blá, blá. Aí eu faço um blá, 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 ensino o alunado a fazer blá, blá, blá comigo e fazemos blá, blá, blá todo mundo junto. Para que serve o blá, blá, blá? Ninguém vai entender muito bem, talvez só no campo do blá, blá, blá vão entender. Então, essas são questões que nós devemos pensar. E é muito interessante que eu vivi as situações de sala de aula, tanto da educação básica como no ensino superior, quando ministrava algumas aulas de metodologia, que foram impactantes nessa relação, né? E aí eu vou ler acho que eu vou ler uma historinha aqui. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Deixa eu entrar um pouco na formação do professor, e aí eu acho que eu vou para essa história que eu trouxe aqui. Deixa eu ver aqui onde que ela está. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou entrar nessa... Perfeito. Em outra história. Bom, deixa eu ver, quanto tempo nós temos, Eliane? Nós temos 15 minutos até o final. 15 minutos até o final, e ainda tem, às vezes, algumas perguntas, né? Às vezes tem, às vezes não. Normalmente a gente costuma encerrar às 20h30. Tá. Bom, o que acontece? Eu vou falar um pouco dessa hierarquia, do lugar que a gente, enquanto educador, se estabelece, e de que a gente acha que o nosso campo, ele se sobrepõe ao campo do outro, tá? Eu cheguei como diretora numa escola de Campinas, e essa escola tinha um problema seríssimo de estacionamento. Eu tive que derrubar um muro para ampliar o estacionamento, e tinha uma mureta na porta da única entrada da escola. Tinha só uma entrada na escola para professor, para aluno, para todo mundo, exceto quando se entrava pelo estacionamento, mas era essa porta, esse portão. E nesse portão tinha uma mureta. E eu entrava pela escola e chegava, e essa mureta, ela ecoava na sala da diretora. Eu falo que não é na minha sala, na sala da diretora. Um blá, 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 um blá, blá, blá.
aquela coisa da comunidade leva filho, fica ali na porta, fica conversando, tal. Aí um dia eu fiquei muito incomodada com aquilo, eu falei, mas uma escola que é organizada, não pode ter essa coisa das pessoas paradas no portão, né? E ficam essas pessoas no portão, tal, isso não dá certo. Peguei, chamei o pedreiro, que já estava na escola, falei, quebra a muretinha, que era uma muretinha que apoiava uma árvore que tinha morrido. Então, quebra essa muretinha que vai acabar isso. Ele quebrou. Continuamos a vida da escola, tal. Um dia, eu vim de ônibus para a escola. Fui de ônibus, porque eu só ia de carro. Um dia eu fui de ônibus e entrei pela porta, pelo portãozinho que todo mundo entrava. Quando eu olho, a mureta tinha sido reconstruída. E aí eu falei, mas como assim? A diretora sou eu. Eu não falei para ninguém reconstruir nada. Como que essa mureta está reconstruída? E rodei a escola perguntando o que havia acontecido. Enquanto eu passava o meu final de semana em casa, no meu descanso semanal, o que aconteceu na escola que a mureta estava reconstruída? Olha, ninguém falava, e aquela mureta lá, e de novo as pessoas sentando naquela mureta e conversando naquela mureta. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, e o guarda da escola chegou para mim e falou assim, olha, não se incomoda, Ruby, as pessoas elas ficam aí para esperar o ônibus, quer dizer, era ponto de ônibus a porta da escola. As pessoas ficam para esperar o ônibus, às vezes para conversar, e aquilo foi me irritando, porque eu falava, mas puxa vida, quando eu penso numa escola, né, na minha utopia de escola, é uma escola organizada, arrumada, bem pintada, bem asseada, as crianças entram, os pais falam tchau e vão embora, né? A minha utopia estava assim. E aí, eu me irritei e falei para ele, não, isso não está certo, e eu comecei a ficar muito brava, e ele o guarda tentava me acalmar mais do que qualquer outra pessoa, e eu não descobria quem tinha feito isso. Bom, eu resolvi deixar para lá. Passou um tempo, de novo, enquanto eu ia de carro, eu não via. Quando eu mudei o caminho, que eu mudei o jeito de olhar, eu entro de novo por aquele portão. Além de ter a mureta, agora tinham cimentado em cima e tinha virado literalmente um banco. E eu não descobria, Eu não descobria o que era. E ele falava assim, Rúbia, não, as pessoas às vezes usam, mas eu estou aqui, está tudo em ordem, não está acontecendo nada. Bom, eu vi que eu não conseguia, né, no jogo ali, eu não conseguia quebrar as relações e eu não descobria quem tinha feito isso, né, e todo mundo se esquivando de mim. Que bela diretora, né, todo mundo se esquiva de você, não quer conversa, imagina, né. E eu entrei um dia, saí da escola rápido e esqueci um documento e voltei e parei o carro na frente da escola. Quando eu parei o carro, tinha uma senhora sentada. Eu passei correndo para pegar o papel, o guarda falou assim, Dona Rúbia, essa coisa de a gente pensar nos profissionais da escola, né? Dona Rúbia, esta daqui é a Dona Maria. A Dona Maria é moradora aqui do bairro. E ela, ele queria dizer, né, ela senta aqui quase todo dia. Aí eu parei, sabe aqueles 2 minutos que você para? Dona Maria, diz uma coisa, a senhora mora aqui, sabe, Dona Rúbia, é o seguinte, eu sou enfermeira aposentada do posto, e o posto fica lá embaixo, e lá onde eu moro, as pessoas não vão ao posto, e eu sei que estão doentes, então o que eu faço? De manhã, eu levanto, bato lá na porta, falo, vamos, eu vou te levar no posto, e levo. Só que quando eu subo, a subida é muito grande, eu paro aqui para descansar as minhas pernas. A hora que ela falou isso, eu peguei minha pasta, eu entrei no carro, tá bom, Dona Maria, tchau, e fui embora. A hora que eu peguei a Santos Dumont, eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar quem era eu, diretora de um espaço, que se achava dona. Enquanto aquele espaço
era de uma comunidade. Inclusive, na minha pesquisa do doutorado, que eu fui fazer sobre essa comunidade, a escola foi construída por essa comunidade, que é a dona, que tem seus saberes, que tem seus lugares. E quem eu representava nesse lugar? Que compreensão eu tinha desses processos? E na hora, aquilo me caiu. Sabe, quando aquilo que o Jorge Larossa conta na Pedagogia Profana, que o Rousseau ia andando e levou um tombo e caiu, e quando ele levantou, ele não era mais o mesmo? Foi exatamente esse sentimento que me veio. E não é só sentimento, porque daí a gente pode confundir o sentimento como um lugar romântico de ser e estar na profissão, mas é o lugar da produção da autoconsciência. Então, quando a gente pensa na praxis, quando a gente pensa na formação, na nossa formação, na formação docente, na formação dos profissionais, os desafios que a gente enfrenta é essa compreensão primeira de si, do seu lugar de estar ali. E aí, a última pergunta que você fez, o que era, Eliane? Porque daí agora eu conto essa história, eu me emociono tanto que eu lembro disso, e essa questão foi tão forte na minha vida. A gente está na minha tese está essa história lá, sim. Maravilhosa essa história, maravilhosa. Maravilhosa. Sobre o saber pedagógico, né, que se constitui a partir do próprio sujeito, como é que a gente, na verdade, qual é a importância, a partir dessa construção, né, da formação continuada e permanente para a mobilização de saberes, para a transformação de espaços e tempos de ensinar e aprender. E aí tinha uma que vinha em seguida, que era quais estratégias podemos utilizar em nosso dia a dia para que sejamos professores pesquisadores dessa prática, né? E eu acho que a história que você trouxe tem muito a ver com isso. E, por fim, a pergunta que vem na realidade, nem todos podem vivenciar no meio familiar os valores e as produções culturais. E aí, como oportunizar na escola esse desenvolvimento? Ah, sim. Então, eu acho que realmente, eu pensei nessa história, eu tinha duas, e eu pensei nessa porque achei que ela dialogava com essa questão do cotidiano, né? Então, esse lugar sensível do profissional, ele precisa existir. O professor e a professora não... a gente desenvolve isso não vem pronto, a gente não nasce, alguém bate lá no nosso bumbum e fala, essa vai ser professora, viva, nasceu a Rúbia que vai ser professora. São aprendizagens a partir do olhar sensível que você desenvolve no lugar que você está, com as pessoas que você está, e num processo autorreflexivo, autocrítico, né? E de possibilidades de explorar o cotidiano para a gente se formar, a gente considerar, a gente ter a clareza que a gente se forma nesse cotidiano escolar, no cotidiano da rede, nos cotidianos institucionais. E nós temos que perceber para além, porque senão a gente vira essa questão realmente sempre indicativa. Eu faço porque o outro mandou, mas por quê? Né? Então, ser a pergunta, nós seguirmos sendo a pergunta, é essencial à prática educativa, né? É essencial para a construção da prática. Quando a gente fala como fazer, né? Tudo que fala como, eu fui orientadora pedagógica, diretora, professora, assessora. Em todos os lugares que eu atuei, eu percebia que o meu como era construído a partir das relações que eu tinha nesses lugares.
O último lugar, e é interessante isso, porque o penúltimo lugar que eu trabalhei foi essa escola, que eu quebrei os muros, as muretas e os portões, né, que eu até chamo disso. Nesse lugar, tinha uma proposta pedagógica de ensino fundamental para alfabetização, para o desenvolvimento dos adolescentes com projetos interdisciplinares. E o que eu percebia? Que o meu como, enquanto profissional, ele ia acontecendo na relação com. E a mesma coisa nas salas de aula que eu trabalhei. Então, a cada sala de aula, essa sala de aula me indicava como. E eu vou ler uma historinha pequenininha, que vocês vão entender esse como que acontece nesse cotidiano. E eu crio respostas. Esse meu como é construído, porque ele não tem uma bula, não tem uma receita. Você chega na escola, você senta e pergunta o nome das pessoas. Aí você vê quem pensa igual a você. Não é assim, né? A gente chega na escola, chegando, vivendo, rindo, chorando, brigando, desentendendo, construindo. E é aí que, agora, o que acontece? Claro, teoria e prática indissociáveis. Se eu, na minha autoavaliação, percebo que eu tenho uma lacuna formativa, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar outras compreensões, pessoas que me apontem outras possibilidades, né? Bom, vou assim, ó. A diretora chega agitada na sala de aula da professora frenetiana. Surpreende-se com o movimento da sala. Muitos ateliês estão dispostos para que as crianças desenvolvam as suas propostas para aquele dia. Massa de modelar, papel, cola, tesoura, tinta, tecido, jogos, brinquedos de encaixe, cadernos, literatura. O ateliê de pintura é sempre a sensação das aulas. As crianças pintam livremente, usam as tintas que escolhem e enchem a palheta. Têm autonomia para lavar pincéis, trocar as cores, pintar o papel, colar atrás da porta para secar. Depois, expor para seus amigos de sala de aula. A professora atendia cada grupo de criança na diversidade dos projetos daquele dia. A diretora continua agitada. Fora dar um recado urgente à professora. Quer uma coisa mais cotidiana do que isso numa escola, né? Depara-se com Paulinho. Olhos amendoados daqueles que tudo veem. Pincel e tinta às mãos e papel gramatura 120. Papéis mais grossos evitam furos com o pincel molhado. Imediatamente a diretora decodifica a produção da criança. Um círculo vermelho com uma haste amarela. Reage instintivamente e exclama: "Que linda sua placa de trânsito, Paulinho!" Ele se volta à intrusa e imediatamente responde: "Não, não é uma placa, é a minha mãe." Os olhos da professora frenetiana sorriem e encontram os olhos da diretora. A diretora, envergonhada, pede desculpas para Paulinho. "Claro, Paulinho, é que eu me precipitei. Você ainda não terminou o desenho. Faltam os braços e as pernas, é verdade." Paulinho achou engraçado tantas desculpas que a diretora pedia e continuou o seu traçado. Pôs pernas, braços, mãos, pés, cabelos, olhos e boca. Mostrou à diretora e à professora, que elogiaram muito o seu feito. Enfim, depois de conseguir dar o seu recado à professora, a diretora percebeu a lição do dia.
Riram juntas. Parecia que a diretora tinha se esquecido dos princípios básicos da relação com as crianças. Primeiro se pergunta o que o outro está fazendo. Não se vai afirmando e de cara não se vai intuindo o que o outro desejaria falar, expor, desenhar. Saí da sala reflexiva. Parece que ser diretora passa mesmo a construir uma atitude mais humilde frente à enorme capacidade da gestão da sala de aula, em suas complexidades e encantamentos. É isso, gente. Obrigada. Oi, Rúbia. Olha, não é à toa que a equipe de Hortolândia sugeriu o seu nome para estar nessa sessão de hoje, né? E ver a sua emoção agora, inclusive, ao relatar essa passagem, né? Mas eu estava aqui, enfim, até levando em consideração as perguntas que foram encaminhadas para a Eliane, que ela fez, enfim, trazer algumas coisas que eu vou pensar, né, que foram, para mim, aqui muito significativas. Hoje em dia, as pessoas costumam falar muito da caixinha, né? Tem que sair da caixinha, né? Tem que sair da caixinha para compreender a perspectiva do outro. Uma das coisas que eu tenho refletido agora, né, é que, mais recentemente, é que, ao invés de a gente falar que a gente tem que sair da caixinha para perceber a perspectiva do outro, nós não podemos nos anular, né, porque a caixinha é o nosso tesouro, né? O que nós temos que fazer é ampliar a nossa caixinha, né? Porque somente ampliando com outras sensibilidades, com outras visões, né, e, sobretudo, ampliando com as perspectivas mais, vamos dizer assim, mais próprias, né, do nosso fazer pedagógico, é que nós podemos encaminhar formas, né, de ensinar, formas também das crianças aprender e formas também de avaliar. Então, uma das coisas que você me chama a atenção logo no início da sua fala é nós não podemos nos anular, né? Devemos ter uma perspectiva crítica em relação, inclusive, aos elementos que nos trazem, inclusive no que diz respeito ao currículo, inclusive no que diz respeito aos direitos de aprendizagem que estão enunciados na BNCC, mas sempre perder essa perspectiva sensível, né, da compreensão do outro. Agora, um outro aspecto também que suscita, né, na sua fala é que o profissional da educação, nós que somos profissionais da educação, e sobretudo as professoras e os professores, nós temos uma responsabilidade de liderança, né? Isso é fundamental, ela diz respeito à nossa profissão. Eu costumo dizer que nós somos os guardiões dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, aquilo que uma das perguntas que a professora Eliane trouxe da rede, né, das pessoas que encaminharam perguntas, né, é que a gente, tudo bem, nós não podemos nos perder, né, pelo contrário, nós temos que nos encontrar com a diversidade das condições mediante as quais essas crianças chegam com a sua história, com a sua experiência, principalmente neste momento, né, em que nós passamos um período enorme, né, sem os contatos adequados com essas crianças, ou às vezes até sem contato com elas, e elas estão trazendo para nós, né, e nos desafiando para uma prática pedagógica que dê conta de todas essas situações muito desiguais, aliás, que as crianças estão vivendo, né? Então, ouvir isso, né, escutar isso, ter capacidade de sensibilidade a respeito das situações especiais e singulares de cada um, não significa anular, primeiro, o nosso próprio patrimônio como líderes do processo educacional, e a liderança, eu estou falando, é uma liderança democrática, uma liderança que ouve, que é sensível e tudo mais, mas que não deixa, aliás, e que se recusa a, como é que eu poderia dizer, a rebaixar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que essas crianças têm, porque a escola é um processo, né? E é um processo, e aí eu chamaria a atenção de um outro ponto que você levanta, né, que é um processo que tem intencionalidades.
E essas intencionalidades, elas têm relação com aquilo que nós, né, no caso especificamente da comunidade educacional de Hortolândia, está fazendo agora. Uma perspectiva de imaginação a respeito da perspectiva de um ser humano que nós estamos ajudando a construir, né, que é a criança, é o jovem, futuramente o adulto e tudo mais, e que tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão enunciados e que nós vamos acabar, de alguma maneira, criando uma imaginação sobre eles, devem o tempo inteiro se entrelaçar com as perspectivas próprias, as dificuldades próprias, os potenciais e possibilidades que as crianças efetivamente trazem, né? Então, eu queria trazer esses elementos, resgatar, né, alguns pontos da sua fala, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Como eu estava aqui dizendo na apresentação, quando a tecnologia me derrubou, né, eu acho muito interessante que esse esforço seja realizado agora, né, pela comunidade educacional de Hortolândia, né, na perspectiva de criar realmente esse movimento, uma participação de todos, sem perder a perspectiva daquilo que nós temos a obrigação de zelar. E aí eu repito, né, apesar de a Base Nacional Comum Curricular, que é um processo inspirador sobre o qual nós temos até a responsabilidade de observar, né, porque ali estão enunciados os direitos de aprendizagem, como fazer isso, né, num conjunto de procedimentos que respeite a diversidade e as condições de cada um, mas, repetindo, né, sem perder a nossa responsabilidade de liderar o processo. Liderar não significa impor, né, como você estava exatamente chamando a atenção. Liderar significa conduzir o processo para um avanço diante de objetivos que nós venhamos a nos colocar o tempo inteiro, sempre como um processo inspirador. E aí, arrematando, né, da mesma maneira que Base Nacional Comum Curricular não é currículo, né, nem currículo único, nem currículo mínimo, o próprio currículo que haverá de ser construído ou renovado agora coletivamente pelos profissionais de Hortolândia, não pode ser jamais uma camisa de força, deve ser também, por sua vez, um processo inspirador da prática pedagógica cotidiana que deve ser levado a cabo, né, pelos profissionais de educação junto com seus alunos e junto com a comunidade. Enfim, eram algumas observações que eu queria aqui resgatar de pontos da sua fala, né? Nós estamos chegando aqui aos momentos finais aqui desse nosso encontro e queria que você pudesse fazer alguns comentários finais e antes até ver se a professora Eliane chegou a ela alguma questão, né, que podia contribuir para essa sua conclusão. Não temos questões novas e acho que as suas colocações são muito pertinentes, César, porque quando a gente pensa, sobretudo, a questão do currículo ser, né, um documento inspirador, porque a gente tem que pensar que ele também não vai, aí volta para a questão da transposição, para a gente pensar que ele também não é alguma coisa que chega à sala de aula exatamente como ele está, né? Quer dizer, você tem que traduzir esse documento, né, e a inspiração que ele causa em práticas que vão ser planejadas, que têm intencionalidade, que carregam, né, as habilidades todas que estão ali como direitos de aprendizagem. Então, esse fazer, né, e essa constante transposição que vai chegando ali numa prática, né, que seja potente para a aprendizagem das crianças. Então, Rúbia, para suas considerações finais, a gente já estamos aqui meio em cima da hora, sempre respeitando até o horário dos colegas que estão nos acompanhando, né? Que tem os seus limites também, mas queria que você pudesse fazer a sua mensagem final, concluindo. Essa responsabilidade que nós temos como educadores no Brasil, hoje, ela é imensa, porque ela transborda o lugar da sala de aula e da escola. Ela é transbordante. A construção dessa consciência do nosso lugar
Eu não gosto de falar exatamente de papel, eu gosto de falar de lugar, né? Esse lugar que a gente ocupa, que é um lugar de consciência e de uma liderança, sabe, professor César, quando o senhor fala da liderança na escola, e não é só na escola, né? Nós somos uma liderança na família, na sociedade. Por quê? Porque cabe sim a nós trazer à luz esses grandes desafios educacionais que nós enfrentamos. É muito complicado quando a gente está na sala de aula, quando a gente está na escola, e que a gente percebe o quanto ainda a gente tem que conquistar para estruturar todo aquele trabalho. Então, essa consciência, ela tem que ser transbordante dentro de nós, porque a nossa fala, ela tem que ecoar na escola, nos sistemas, no MEC, né? Ela tem que ecoar, porque nós temos sim que desencadear um processo que é de formação humana. Quantas vezes nós estamos na escola e que nós precisamos conclamar as famílias para estarem conosco, para compreenderem os processos pelos quais são necessários essas crianças atravessarem, e que a gente não pode fazer sozinho, que a gente tem que fazer junto com essa comunidade, ao lado dessas famílias. Então, é um lugar de uma responsabilidade com o outro e consigo. É uma responsabilidade formativa, sim. É uma profissão que exige de nós o arregaçar constante das nossas mangas, dos braços, né, das camisas, e, ao mesmo tempo, a gente considerar a importância do percurso histórico da educação no Brasil, com todas as legislações e suportes que nós temos para discutir a educação na escola, para a gente exatamente conseguir dimensionar as lacunas que nós enfrentamos em cada localidade, para, a partir daí, traçar um projeto, um rumo, que aquela localidade saia, às vezes, daquele lugar discriminado, né? Quando a gente vê escolas que, às vezes, são a última do ranking, o que significa ser o último do ranking? Que suporte a gente oferece para aquela escola? Quem são os profissionais que estão ali? O que a gente pode fazer? Agora, enquanto profissionais, a gente não deixar a água passar desapercebida embaixo da ponte, né? A gente trabalhar assim, zelar, conhecer, fazer os aportes necessários, porque a nossa prática, ela tem que se transformar, ela tem que ser transformadora de nós mesmos e do outro, e, portanto, da sociedade, né? Quando a gente consegue transformar o outro, esse outro pode transformar, sim, a sociedade. As pessoas transformam a sociedade. Então, eu acredito que é um trabalho que tem que ser coletivizado, que tem que ser qualificado, discussões como essa, lugares como estes, os lugares da escola, os lugares da secretaria na formação, a importância da formação continuada, da formação inicial, né? Da formação inicial, da formação que continua, da formação que é permanente. As políticas públicas, elas têm que se declinar sobre isso. E nós temos que ter consciência disso, para a gente fazer conosco e cobrar daqueles que precisam, né, dar esse retorno, essa resposta à sociedade. Acho que é isso, né, gente? Eu fico muito grata de estar aqui, de ter trazido algumas provocações, como a Eliane falou, algumas histórias, né? Algumas histórias que cercam, pessoal, a gente que está ali no mundo dos práticos, tem muita história, né? Vive muita coisa intensamente, né, dentro da escola. Mas que isso possa servir para a gente dormir e sonhar com essa escola dos nossos sonhos, né? Como o Rubem Alves falava, uma escola que eu pensei que não existia, existia, e talvez ela exista dentro de nós mesmos, né? Isso mesmo, dormir, sonhar e acordar pronto para a luta, né? Nossa, às 6 da manhã, 5h30, né? Firme e forte para a luta. E a luta é grande e ela depende de nós, né? Depende da nossa força e do nosso gosto, amor e paixão pelo que faz,
que eu acho que é o que move o mundo. Muito obrigado, viu, Rúbia? Muito obrigado, querida. Muito obrigado, Eliane, também, que mediou o processo. Nós estamos agora encerrando essa nossa terceira sessão, dedicada ao estímulo, à reflexão dos profissionais do ensino fundamental dos anos iniciais, né, que já estão contribuindo, vão continuar contribuindo para a elaboração do processo curricular, né, dos documentos curriculares. A nossa intenção é concluir, né, um trabalho que está sempre em construção, mas concluí-lo, né, como proposta curricular do ensino fundamental agora no mês de dezembro, esse ano ainda, mas sempre pensando isso que você falou logo de saída, Rúbia. O currículo está sempre em movimento, né? É sempre um processo de vir a ser, e nós estamos muito animados com esse processo. A próxima sessão formativa, ela vai ser dedicada à articulação da educação infantil com o ensino fundamental, e do ensino fundamental com a educação infantil. Nós temos certeza que será um momento muito importante, que, aliás, é um momento chave, né, de compreensão dos elementos dessa articulação. Bom, a você, Rubem, muito obrigado. Muito obrigada. A toda a equipe da Secretaria da Educação. Não posso deixar de parabenizá-los, viu, César, e a toda a equipe, a Secretaria, e principalmente que eu quero acompanhar esse próximo debate, que eu acho que é um ponto alto da discussão da infância no Brasil, e tenho certeza que na cidade de Hortolândia, né? Muito obrigada, e quero participar. Tá bom, já está convidada, a gente depois vai te dar o link da reunião. Então, para vocês todos, muito obrigado a toda a equipe, né, da Secretaria de Educação de Hortolândia, e até o nosso próximo encontro. Muito boa noite a todos vocês, bom trabalho, e a luta continua. Isso mesmo, Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima, obrigada.